Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula para a turma de Gestão de Pessoas 1, quinto semestre de ADM, tá bom? Essa aula que a gente vai conversar hoje, pessoal, é a aula 8. E nessa aula a gente vai falar sobre um tema muito importante, muito pertinente, bastante atual no que se refere à gestão de pessoas, né? O tema da nossa aula é inteligência emocional e desenvolvimento pessoal e profissional. Nós sabemos, né, que esse tema, inteligência emocional, é um tema que tem sido bastante abordado dentro das empresas, é um tema bastante atual e ele faz conexão com as outras aulas que a gente vem tendo ao longo do semestre, principalmente na temática comunicação. Então, eu vou tentar fazer um linking aqui com vocês para vocês entenderem qual é a aproximação e como que a aula de hoje, essa aula 8, se aproxima da aula que a gente falou sobre comunicação, principalmente a aula sobre CNV, né, que é comunicação não violenta. Tudo bem? Então, vamos começar. Peguem os slides de vocês, né, que vocês já devem ter visto esses slides, acredito que vocês já devem ter pegado esses slides aí no Moodle, e vamos começar acompanhando. Se vocês estiverem com caderno também, eu vou enfatizar algumas coisas que eu considero importantes para que vocês possam grifar. Tem alunos que gostam, né, de escrever no caderno, fazer um resuminho, então eu vou apontar os pontos que eu considero mais importantes para que vocês possam ter no caderno. Combinado? Então, primeira coisa, vamos contextualizar a temática inteligência emocional. Então, vamos ler. A inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos sentimentos e das pessoas que nos cercam, base da automotivação, do controle das emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Com a crescente valorização do ambiente de trabalho e sua real importância na tomada de decisões, a inteligência emocional surge como uma ciência de resultados consistentes e de grande aplicação no ambiente corporativo. Então aqui, na verdade, esse slide é só para apresentar um pouquinho para vocês a importância da inteligência emocional no ambiente corporativo, tá? Que é o que eu estava já apresentando para vocês aí no início. E também, para já começar a criar com vocês um link bastante importante sobre a gestão das emoções. Quando a gente fala sobre inteligência emocional, necessariamente a gente está falando sobre gestão das emoções. O que é gestão das emoções? É a administração das nossas próprias emoções, dos nossos sentimentos, da forma como a gente se relaciona com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos, mas também como que a gente lida com a emoção do outro, né? E aqui, em especial, a gente está pensando no outro enquanto um colega de trabalho dentro da empresa, ou mesmo um outro enquanto seu funcionário, enquanto seu colaborador aí no ambiente administrativo. Então, aumentar o conhecimento nessa área é, com certeza, desenvolver as aptidões emocionais, ferramentas que são de extrema importância para o conhecimento do administrador. A teoria da inteligência emocional surgiu como resultado das pesquisas realizadas pelo psicólogo Daniel Goleman. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar sobre esse psicólogo, é um psicólogo norte-americano. A gente diz que Daniel Goleman foi o pai, né, da inteligência emocional. Por quê? Porque foi a partir dos estudos que ele realizou na Universidade de Harvard que ele conseguiu demonstrar a importância das emoções, a importância da administração das nossas emoções, principalmente aí dentro do ambiente administrativo. Então, dessa forma, o que é, afinal de contas, a inteligência emocional? Vejam aqui essa definição, eu acho que é uma definição bastante pertinente, acho que vale a pena vocês escreverem no caderno, né, para quem gosta de resumir, quem gosta de fazer esquemas.
acho que essa definição é uma definição bem legal. Diz o seguinte: inteligência emocional envolve a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e expressar as emoções. É a capacidade de perceber e ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento. A capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional. E a capacidade de controlar as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Então, essa definição, ela vai dizer o quê? Que quando você consegue ter inteligência emocional, você vai adquirindo toda uma habilidade para conseguir lidar com as suas emoções, com os seus pensamentos, conseguir escolher qual é o tipo de comportamento que você vai ter diante da emoção que você tem. Uma coisa, pessoal, que eu acho muito importante frisar, muita gente confunde, né? Quando fala sobre inteligência emocional, tem gente que pensa que é você não sentir alguma coisa, ou pensa que é poder ter uma escolha sobre que tipo de emoções vão chegar até nós, e não é isso. A inteligência emocional, ela é a capacidade de conseguir escolher qual é o tipo de comportamento que você vai ter diante do gerenciamento das suas emoções. O que isso quer dizer? Que nós não conseguimos controlar aquilo que a gente sente, mas a gente pode ter um controle e fazer uma escolha bastante consciente e pertinente daquilo que a gente vai fazer com aquilo que a gente sente. Compreendem isso? Então, esse é um ponto importante. Então, a inteligência emocional é essa administração daquilo que a gente sente voltado para a maneira como a gente vai se comportar. Ok? Então, Daniel Goleman, psicólogo PhD de Harvard, autor de inteligência emocional, afirma que temos dois tipos de inteligência distintas ou de inteligências diferentes, que é o QI e a QE. Então, QI, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, eu fiz um teste de QI, ou o QI de fulano é um QI alto, é um QI baixo, né? Então, o QI é quociente de inteligência ainda voltado para algumas habilidades específicas, aritmética, música. Então, são habilidades mais técnicas, habilidades que a gente desenvolve, inclusive tem alguns testes que podem até medir o QI. Mas ele diz que não é a única forma de inteligência e enfatiza que nós temos também a QE. QE é quociente emocional. Então, QI, quociente de inteligência, e o QE, quociente emocional. Na melhor das hipóteses, o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na nossa vida, o que deixa 80% por conta de outras variáveis. O QI pode lhe dar o emprego. Então, você tem uma habilidade técnica, você vai conseguir um emprego X, o emprego que você quer. Porém, é exatamente o QE, que é o quociente emocional, que vai garantir as suas promoções nesse emprego, que vai garantir o seu crescimento dentro desse emprego. Isso explica como as pessoas com pouco estudo ou insuficiente para o cargo que exercem obtêm resultados expressivos, alcançando os objetivos propostos, se mantendo na empresa com boa performance, ativos, com indicadores de desempenho favoráveis devidos a um alto grau de quociente emocional. Então, isso é muito importante que vocês compreendam. Às vezes, a pessoa ela consegue entrar dentro de um emprego, ela consegue entrar dentro de uma vaga, porque ela tem uma habilidade técnica. Mas o que vai fazer com que ela tenha crescimento, o que vai fazer com que ela tenha promoções, o que vai fazer com que ela desenvolva relacionamentos positivos dentro da empresa, não é o QI, não são essas habilidades técnicas, mas sim a habilidade emocional de administrar as suas emoções e também de lidar com as emoções do outro, que nós vamos ver que a inteligência emocional não é apenas a habilidade de conseguir ter um controle sobre as próprias emoções, mas também conseguir administrar quando a emoção vem de uma outra pessoa e de alguma maneira aquilo
nos atinge ou chega até nós. Então vamos continuar. QI diz respeito a gerar, planejar boas ideias. O QE relaciona-se à realização, ao colocar em prática a ação. O QE não é hereditário. Ele aprende-se a lidar com as emoções no decorrer da vida. As emoções fortes, como a raiva ou a ansiedade, criam um bloqueio na região frontal do cérebro, que é responsável pelo nosso raciocínio. Então, vamos entender. Primeira coisa, não podemos afirmar, não podemos dizer, é um erro achar que a inteligência emocional ela é herdada, né? Ou que as pessoas que já têm aí uma predisposição genética a terem inteligência emocional. Isso não acontece. A inteligência emocional ela vai sendo adquirida, a pessoa vai conseguindo trabalhar suas emoções ao longo da sua vida, com a tua história, com as suas experiências. Tudo depende de qual é a lição que ela vai adquirindo daquilo que ela vai aprendendo ao longo da vida dela. É aquela história de o que o sofrimento te faz aprender, né? Se você simplesmente olha para aquelas questões ruins, para aquelas emoções ruins e não aprende nada com aquelas situações e emoções ruins que você passou, você só fica com aquela parte que é a parte da amargura ou com a parte do ressentimento e não conseguiu aprender com ela. Isso significa que você foi uma pessoa que passou por experiências de vida, mas não conseguiu a habilidade de trabalhar essas emoções que você sentiu para que elas de alguma forma te ensinem sobre relacionamentos humanos. Então, vejam bem, o que acontece? Pela ideia do que não ser hereditário, mas ser algo que a gente aprende, é possível que com o treinamento certo, com os estudos e principalmente com vontade, é a mesma coisa que eu falei para vocês em relação a CNV, né? Que a gente vá desenvolvendo isso ao longo da nossa vida. Existem algumas emoções, em especial, a raiva e a ansiedade, por exemplo, elas são emoções que quando surgem, quando elas aparecem, elas costumam criar um bloqueio no nosso cérebro. Todo mundo acho que já deve ter sentido aquela sensação, aquele sentimento de ficar com muita raiva e falar, eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei bloqueado, ou eu fiquei paralisado, né? Porque é isso mesmo. Essas emoções, elas são tão intensas que elas são capazes de gerar bloqueios na nossa mente. Quando a gente consegue identificar a origem da nossa raiva, quando a gente já consegue perceber de antemão, ou seja, autoconhecimento, como que a raiva mexe comigo, ou seja, que outros sentimentos ou que tipo de comportamento o sentimento de raiva gera em mim. Existem pessoas, por exemplo, que quando sentem raiva, elas agridem, né? Existem pessoas que quando sentem raiva, partem para uma ação agressiva. E existem pessoas que quando sentem raiva, elas param, elas inclusive têm até dificuldade para defender, né? Para se defender. Então, quando a pessoa sente raiva, a gente precisa saber qual é o resultado dessa raiva em mim, para que eu já possa ter conhecimento sobre isso e já ir trabalhando essas emoções e esses comportamentos, para que quando aquele sentimento estiver atuando, eu consiga ter um controle maior sobre ele e usar ele a meu favor. Essa é a grande jogada da inteligência emocional. Fazer com que as nossas emoções trabalhem para que a gente possa ter benefícios com ela. Vamos chegar lá, vocês vão entender. Vejam bem, Goleman, então, o Daniel Goleman, ele categoriza a inteligência emocional em 5 habilidades em especial. Quais são elas? Autoconhecimento, controle emocional, reconhecimento de emoções em outras pessoas e habilidade em relacionamentos interpessoais. Então, de novo, para quem gosta de escrever, para quem gosta de fazer resuminho, anotem essas 5 categorias da inteligência emocional que foi proposta por Daniel Goleman. O que seria, então, autoconhecimento?
reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando eles acontecem. Reconhecer que quando eu estou com aquela emoção ruim, o nome daquilo é raiva, ou o nome daquilo é ódio, ou o nome daquilo é tristeza. É reconhecer, é a gente conseguir nomear as nossas emoções. Não tem nada pior, não tem nada que gere mais angústia do que a gente não saber o que está acontecendo com a gente. Quem nunca passou por isso? Às vezes você está com aquele sentimento muito ruim e você fala, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei nem que nome isso tem. Então, saber reconhecer os sentimentos que nos norteiam é um bom caminho. O que seria o controle emocional? Adequar os sentimentos a cada situação vivida. Então, eu vivo uma experiência X e eu digo, essa experiência me gera raiva. Então, eu consigo ter um controle quando aquela emoção vem, porque eu já reconheço. Eu já reconheço porque eu tenho autoconhecimento. Terceiro, automotivação, que é digerir as emoções a serviço de uma realização pessoal. Era aquilo que eu estava dizendo. Quando eu consigo reconhecer, saber como que eu funciono em relação às minhas emoções e usar isso para benefício. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa mais nervosa, né, e eu sei como a raiva chega em mim, e eu sei que para que eu possa administrar essa raiva, eu preciso ter uma ação comportamental mais física. Então, como que eu posso usar isso para benefício? Então, eu já sei que, por exemplo, quando eu sinto raiva e eu sou uma pessoa que preciso de uma ação física, eu posso extrapolar isso numa atividade física, por exemplo, né? E posso ter maiores benefícios com isso. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô com muita raiva, eu preciso ficar em silêncio. Então, como que eu vou utilizar esse silêncio em benefício próprio? Tudo bem? E o quarto, reconhecimento de emoções em outras pessoas. Saber o que o outro está sentindo e ter empatia. É muitas vezes conseguir ter a capacidade de ouvir. A gente estudou bastante isso em CNV, né? Que é quando a gente consegue reconhecer qual é a emoção que está presente na fala do outro, na comunicação com o outro, e muitas vezes ter atitudes de empatia com essa pessoa. E 5, habilidade em relacionamentos interpessoais, que é a interação da qualidade com outros indivíduos por meio das competências sociais. É você saber se relacionar socialmente de uma forma adequada, respeitando as suas emoções, respeitando a emoção do outro, sabendo o seu limite e sabendo o limite do outro, sem que haja uma invasão de nenhuma das partes. Tudo bem? Então, qual é a importância da inteligência emocional nas organizações? Visando ter mais competitividade no mundo capitalista, as organizações veem a necessidade de investir consideravelmente em seus colaboradores. Os líderes precisam estar preparados para enfrentar os desafios do ambiente corporativo. Os efeitos causados por um mau temperamento, trabalhadores intimidados ou ainda chefes arrogantes são consequências que refletem no nível de produtividade, perdas de prazo, erros, acidentes e uma série de problemas que vão se acumulando. Então, quando a gente tem chefes, líderes, que não sabem trabalhar com a inteligência emocional, o resultado disso certamente é uma equipe bastante desmotivada e com sérios problemas de foco, problemas de entregar o trabalho em prazo e às vezes até mesmo problemas psiquiátricos. Desculpa, pessoal. Então, o que a gente tem visto é um forte investimento das empresas para treinamento de inteligência emocional, tá? Enfatizando o treinamento de inteligência emocional em gestores e líderes. Tudo bem? Então, olha só. O custo-benefício proporcionado pela ideia de inteligência emocional nas organizações está cada vez mais evidente. Uma pesquisa entre empregadores americanos mostrou que 50% dos funcionários carecem de motivação para continuar aprendendo. 4 em cada 10 pessoas não sabem trabalhar cooperativamente.
19% dos funcionários têm autodisciplina e 70% de todas as iniciativas fracassam devido a problemas com pessoas. Vejam a importância da gestão, da boa gestão de pessoas. A ideia de colocar em prática a inteligência emocional dentro das organizações traz ainda algumas controvérsias com relação aos comportamentos tradicionais de certas organizações. Ainda hoje, predomina em algumas organizações a visão do tipo, aquela visão mais antiga, uma visão que a gente já sabe, né, que não funciona, que não é boa. A gente já teve muitas pesquisas, muitos estudos e teorias mostrando que essas visões mais antigas, tradicionais, podem trazer bastante prejuízo para as empresas. Então, que visão errada, que visão é essa? É aquela que, no trabalho, deve-se usar a cabeça e não o coração. A empatia e a solidariedade podem colocar em conflito as metas organizacionais. E se não houver um distanciamento afetivo, não é possível tomar decisões duras. A gente já sabe que essa é uma visão bem antiquada, bem antiga, já está fora de moda, tá bom? É exigido cada vez mais do líder competências em comunicação oral e escrita, capacidade de escutar, negociar, administrar conflitos, estabelecer estratégias, influenciar positivamente o comportamento das pessoas com quem trabalha. Os líderes precisam de qualidades tais como honestidade, ética, energia, flexibilidade, comprometimento, empatia, sensibilidade, bom humor, consciência e humildade. Então, quando você tem características como essa, você já vai ter características de um bom líder. Como se observa? Então, a gente tem aqui no próximo slide, né, outros psicólogos que também trabalharam com o tema inteligência emocional. E aí a gente tem aqui, como observou essa psicóloga Zuboff, né, que é uma psicóloga da Escola de Comércio de Harvard. Olha o que ela diz. As empresas passaram por uma radical revolução neste século, e com isso veio uma correspondente transformação da paisagem emocional. Houve um longo período de dominação administrativa na hierarquia empresarial, quando se premiava o chefe manipulador, combatente da selva, aquele que nem pensava muito em questões éticas, aquele que falava que os fins justificam os meios, né? Nós já sabemos que isso não funciona. Mas essa hierarquia rígida começou a desmoronar na década de 80, sob expressões vindas tanto da globalização quanto da tecnologia de informação. O combatente da selva hoje simboliza o que as empresas eram ontem. Então, vejam só, e ele vai dizer o quê? Que as aptidões interpessoais é o que as empresas serão amanhã. Ter essas habilidades interpessoais, ter habilidade de relacionamento, é aquilo que as empresas mais precisam. As emoções são fontes de poder pessoal mais poderosa do que o poder de posição. Sabemos disso. Às vezes uma pessoa ela é líder, ela tem um nível hierárquico alto dentro da empresa, mas se ela não tem capacidade de gerenciar as próprias emoções e também as emoções da sua equipe, ela pode ser um líder apenas em termos hierárquicos. Mas vai ter uma outra pessoa que às vezes não tem a mesma posição de líder que ela, mas é uma pessoa que consegue influenciar toda uma equipe. Certamente essa outra pessoa vai acabar adquirindo todo um espaço dentro da empresa que o próprio líder não tem. Os sentimentos proporcionam informações vitais e podemos crescer todos os dias. A essência de uma vida plena de significados e sucesso é estar sintonizado com o nosso interior e, consequentemente, estimulado para os outros eu real, ativado pelos nossos valores mais profundos. O líder precisa estar consciente de suas responsabilidades. Deve e pode influenciar sem manipulação e sem autoridade. O líder inteligente emocionalmente tem consciência de seus hábitos e das pressões que sofre no cotidiano, aprendendo sempre a perceber, relacionar-se, inovar, priorizar e agir de maneira
que leva em consideração a valência emocional, em vez de depender somente da lógica do intelecto ou do pensamento concreto. Aí eu coloquei aqui, né, para vocês como desenvolver a inteligência emocional nas organizações. Olha só, ele diz, tudo começa pela comunicação. É aquilo que eu estava dizendo para vocês no começo da nossa aula. Veja como tem um link da inteligência emocional com a CNV, né, que é a capacidade da gente se comunicar de maneira não violenta. Quando a empresa tem uma comunicação clara e assertiva, garante parte dos problemas organizacionais ligados aos estados emocionais, então problemas, né, de ordem emocional, podem ser evitados. Quando as informações são passadas de forma clara, não há margem para fofocas, boatos e suposições errôneas sobre as decisões tomadas, e que sempre levam a alterar os ânimos dos funcionários. Outra importante forma de trazer maior controle das emoções nas empresas é por meio do exemplo dos líderes. Gestores descontrolados e inflexíveis, que gritam o tempo todo, são explosivos e agressivos com os seus funcionários, criam um ambiente de trabalho negativo, onde os colaboradores não se sentem seguros para dar as suas opiniões, manifestar as suas ideias e se comunicar diante do líder. Por outro lado, quando eles têm autocontrole e são exemplos positivos para os demais, pois, independentemente da situação, sabem agir ou reagir da melhor forma, o colaborador reage a tudo de modo emotivo, se ressente quando recebe feedbacks, instruções e recomendações do chefe ou dos seus colegas. Podemos dizer também que não há de sua parte controle emocional. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando o líder ele é um exemplo de inteligência emocional, ele tende a mostrar para os seus funcionários como agir da mesma forma, tá? Então, ele vai dando exemplo e ele vai conseguindo passar para os seus subordinados a melhor maneira de se comunicar ou de se relacionar. E o que as empresas podem fazer então? O ideal é que tanto as organizações, por meio de seus líderes, como os funcionários, busquem desenvolver continuamente a sua inteligência emocional e usar essa capacidade em favor dos resultados, metas e objetivos. Na prática, isso representa identificar os colaboradores com comportamentos que denotem falta de maturidade emocional e oferecer-lhes feedbacks e oportunidade de melhoria. Ou seja, representa criar formas mais efetivas para que os profissionais saibam lidar com as suas emoções no ambiente corporativo, ok? Também inclui a criação de um clima organizacional saudável. Toda empresa que tem equipes que tem inteligência emocional são empresas que têm um clima emocional saudável. Inclusive, clima organizacional foi também tema de uma das nossas aulas passadas. Então, onde seja possível acessar emoções positivas, trabalhar em harmonia e se evite rompances agressivos de líderes e liderados. A inteligência emocional, além de estimular o respeito, o autocontrole, a motivação e o engajamento e a produtividade e a criatividade nas organizações, também faz com que os funcionários sintam que são verdadeiramente respeitados pela empresa. Isso leva os profissionais a sentirem-se plenos num ambiente seguro, onde eles são estimulados a viver as suas emoções de forma positiva e equilibrada, e a partir disso, sintam que têm condições necessárias para realizar com excelência o seu trabalho. Ou seja, quando o funcionário ele sente que ele consegue administrar bem as suas emoções e que a empresa também consegue lidar com as emoções dos seus líderes, quando os líderes conseguem lidar com as próprias emoções e com as emoções da equipe, isso gera no ambiente um clima organizacional positivo. Veja então que a inteligência emocional, ela consegue abarcar aí uma série de áreas que são fundamentais para a gestão de pessoas, ok? Pessoal, de uma maneira assim tão resumida, né, dentro desse tempo que nós temos de aula, é isso que eu queria passar para vocês em relação à inteligência emocional. Mas não gostaria que vocês ficassem apenas com essas informações, tá? Por isso, para a atividade da aula 9, para convalidar a presença aí na aula 9, eu estou pedindo que vocês busquem na internet ao menos 3 formas
de exercitar a inteligência emocional. Aí vocês vão pegar três formas que vocês vão pesquisar de como que uma pessoa pode fazer para trabalhar a inteligência emocional. E eu gostaria que então vocês explicassem como essas formas encontradas podem auxiliar no desenvolvimento da sua inteligência emocional e por que elas são úteis na função de gestão de pessoas dentro das organizações, ok? Então, vejam, cite pelo menos 3 formas, explique como trabalhar, né, essas 3 formas e por que elas são importantes aí para a área de gestão de pessoas. Combinado? Vale ressaltar então que as atividades de vocês agora todas estão sendo postadas no Moodle, não estão sendo mais postadas no Sofia. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem então me mandar no e-mail ou comentar aqui no canal. Combinado? Beijo para vocês, se cuidem, não esqueçam de lavar as mãos e ficar em casa, tá bom? Até mais!